Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Quando eu escrevi meu livro Apocalipse, a maior profecia do mundo, né? Apocalipse é a maior profecia do mundo, eu pesquisei todos os benefícios que já estão acontecendo hoje. E os maiores são na área médica. Por exemplo? Por exemplo, a depressão, você sabe que é o mal do século. Depois de ataque cardíaco, a depressão é o que mais mata hoje, mais do que câncer. Tá assim já? Tá Mais desse jeito. câncer? Hoje você tem sociedades inteiras tomando antidepressivos e outros, né, remédios voltados para lidar com as patologias da mente. Então o que acontece? Eu pesquisei na época um tratamento que é feito com eletrodos na mente, com ímã, literalmente ímã. Coloca um dispositivo no peito, dentro do peito, subcutaneamente. E o indivíduo ele recebe algumas sessões, né, eletromagnéticas para acabar com a depressão. Eu tinha uma ovelha, né, um amigo muito querido que lutou muitos anos com depressão. E ele tomava todos os antidepressivos convencionais e tal, eram paliativos, mas não curavam. Ele leu no meu livro a respeito disso. Ele falou: eu quero experimentar, o que você acha? Eu falei: olha, eu coloquei como uma forma que pode ser negativa, mas nas pesquisas que eu fiz, eu verifiquei que de fato cura. É mesmo? Os artigos que eu lia, inclusive estavam lá os links, falavam que muita gente obtinha cura. Só o que tinha como efeito colateral? Eles começavam a ter questionamentos sobre as convicções mais absolutas, como fé, existência de Deus. Nossa. O artigo dizia isso. Aí seria o efeito colateral. Efeito colateral. Ele falou: mas você acha que eu poderia fazer? Porque eu não aguento. Eu falei: faz. E ele fez. Aqui em São Paulo tem um médico que tem de ponta, que trabalha com isso. E você acredita que ele foi curado? O quê? Completamente. Pô, eu vou tentar com meu pai. Meu pai tá com um problema pesado, assim, de depressão. Completamente. Eletrodos. Eram tipo eletrodos na mente, aqui no cérebro. Poxa. E eram sinais, né, eletromagnéticos. Eram Mas ímãs. Ele mudou a opinião sobre alguma coisa não, muito básica dele? Não, ele não. Até porque eu discipulava, estava sempre conversando. O que ele falou para mim? Os pensamentos que me feriam, eu deixei de ter. Porque a depressão ou a ansiedade e tal, ela vem desses pensamentos intrusivos e repetitivos, né? Você quer pensar em coisa boa e vem coisa ruim. Eu já passei por algo parecido. Então, aí que tá. O que vem primeiro? Vem a química ou vem o pensamento? Exato. Eu, pessoalmente, acredito que tem uma origem espiritual, mas que tem um espelhamento do mundo espiritual no mundo fisiológico. Ou seja, a pessoa que passa por essas patologias, ou depressão, ou toque, que são esses pensamentos obsessivos, compulsivos, que se repetem, eles têm de fato um distúrbio químico no cérebro. E aí você falta no caso da depressão, é a ausência dos neurotransmissores. Tanto é que, por exemplo, o que são os remédios, por exemplo, a depressão? São o que eles chamam de os inibidores, né, de recaptação de serotonina. Como é que funciona? Você tem, por exemplo, os neurônios, né, que são as células do cérebro. Entre um neurônio e o outro, você tem as chamadas fendas sinápticas, porque eles não se tocam. Eles ficam muito pertinho do outro e tem ali uma pequena fenda que ela é preenchida por esses neurotransmissores que facilitam, por exemplo, que o pensamento passe de um neurônio para o outro. Quando uma pessoa está num processo de depressão,
profunda, por exemplo, a ausência desses neurotransmissores faz com que a velocidade de pensamento seja até 40 vezes mais lenta. Olha só. Então a pessoa ela fica prostrada, ela não consegue levantar. Qualquer atitude que ela tem que tomar é um peso para ela. Então, uma pessoa dessa, ela não está com um problema de tristeza, ela está com um problema químico. Exato. E o que o inibidor de recaptação de serotonina faz? Porque a serotonina está lá no meio dos dois neurônios. O sinal elétrico que vai de um neurônio para o outro, ele não consegue ir porque está faltando o neurotransmissor. Quando você enche de neurotransmissor, você coloca ali neurotransmissor demais. Aí o sinal volta. Se ele tentar voltar, existe um bloqueio. Por isso que é um inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Ou seja, ele só não permite que volte para cá, tá, a recaptação daquela serotonina. Aí a pessoa fica bem. Então esse é um tratamento químico que hoje a ciência já descobriu, ajuda muito. Só que isso não é tudo. Porque existem problemas da alma, da psique. Então são pensamentos ruins que podem ter muitas origens, traumas, né? Até a melancolia da pessoa, o sistema, vamos dizer assim, cerebral da pessoa. Quer dizer, tem uma série de coisas que aí vem a terapia dos psicólogos ou dos pastores e tal. No caso desse meu amigo, não tinha remédio que resolvesse o problema dele. Porque os pensamentos continuavam. Terapia. Nada. Eu orava com ele. Quando eu conversava com ele, ele ficava melhor. Eu saía de lá, ele estava mais alegre. Depois, uma semana depois, me ligava e falava: não estou conseguindo, não estou aguentando. Quando ele falou para mim, eu falei: olha, experimenta. Vai ver. Mas presta atenção se isso não vai começar a ter efeitos colaterais. E ele fez, e ele literalmente foi curado, nunca mais teve. Eu conversava com ele, mas não tem mais nada. Eu até fiquei chocado. Ele falou: mais nada. Os pensamentos foram embora, acabaram os pensamentos. Agora, veja, é uma intrusão. Você está começando a entender como é que funciona o cérebro. Entendeu? É o que o Harari fala. Antes eu sabia, as pessoas sabiam como matar o pernilongo, mas não conseguiam matar o pernilongo dos pensamentos dentro. Então, o avanço da ciência vai permitir tanto que esses dispositivos transformem os sentimentos das pessoas e até mesmo as compulsões, os exageros, as atitudes deslocadas. Agora, qual é o perigo disso, cara? Porque todo pensamento são ondas eletromagnéticas. Por exemplo, você lembra do grande cientista, aquele que tinha um problema de esclerose múltipla, como é que ele chamava? Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ele tinha um dispositivo no cérebro dele que interpretava o pensamento dele. Ele dava comandos para a cadeira dele, para o computador dele, para escrever. Ele chegava a digitar alguma coisa? Ou era não, no final era só o cérebro. Nossa. Então, ou seja, o computador já começou a identificar as ondas cerebrais dele e decodificavam em escrita no computador. Isso significa que no futuro, depois de uma análise, inteligência artificial, uma análise mais acurada, eles vão entender tudo que você está pensando. Então, você já imaginou aqui você ter dentro de você um dispositivo que pode trazer uma série de benefícios, mas que pode afetar nas suas escolhas e decisões e pode também ler a sua mente? Então, ou seja, e o Harari ele fala sobre isso. Esse conceito de liberdade acabou. Nossa, mas é muito interessante. Porque o homem nunca foi livre.